Bom dia, eu cumprimento a todos vocês, nobres amigos, servos de Deus, que estão servindo a Deus na Igreja Batista Rema. Esse que vos fala é o pastor José Carlos Carvalho, da cidade de Santos, São Paulo. É um prazer poder falar para vocês um pouco da palavra de Deus nesse dia de sábado. Eu queria compartilhar com vocês um texto do segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 1 a 7, que diz o seguinte: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse-lhe um: Serve-te de ires com os teus servos? Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: Ai, meu senhor! Porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou e o fez flutuar o machado. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Esse texto eu acredito que seja pertinente para as nossas vidas e eu acho que faz sentido para a vida de vocês e para a igreja de vocês. Quando eu olho para esse texto, eu vejo coisas fantásticas da vida de Deus. Podemos ver aqui uma espécie de igreja. Havia ali os discípulos dos profetas, havia uma escola de profetas e havia os discípulos de profetas. E eles perceberam que o lugar já estava estreito. Isso acontece na igreja também. Havia uma dificuldade, a dificuldade é que o lugar era estreito para eles cultuarem, para eles servirem a Deus, para eles crescerem no ministério profético. Em vez deles murmurarem, reclamarem, eles vão até Eliseu mostrar que havia essa dificuldade. E quantas vezes nós estamos na igreja e a gente olha para as coisas e começa a enxergar dificuldades, mas olha com um olhar de murmuradores. Esses discípulos de Eliseu olharam aquela situação, olharam aquela dificuldade, mas enxergaram em meio àquela dificuldade uma necessidade. E eles vão lá com uma sugestão. Eles não vão lá para murmurar, reclamar: olha, nós estamos aqui apertados, as coisas não crescem, será que essa situação vai se prolongar tanto? Não. Eles dizem: percebemos que o lugar é estreito demais para nós. Precisamos crescer. Então, eles enxergam a dificuldade, mostram essa realidade da necessidade, mas não vão com tom de murmuração. Eles vão com tom de sugestão. Ou seja, são pessoas que têm visão. São visionários, não são murmuradores, são visionários. É esse tipo de crente que Deus procura na igreja, não murmuradores, mas crentes com visão, crentes visionários, crentes que olham as dificuldades e já enxergam possibilidades. São crentes que em toda dificuldade veem possibilidade. Já outro tipo de crente, o murmurador, é aquele que em toda possibilidade vê dificuldade. Esses discípulos de Eliseu não. E veja que coisa interessante. Olha, o lugar é pequeno demais. Vamos até o Jordão. E cada um de nós, vamos lá cortar um pouco de madeira e vamos construir algo maior. Veja que coisa interessante. Eles veem a dificuldade, entende que há uma necessidade, mas traz uma sugestão, traz uma possibilidade. Já vem trazendo sugestão e muito mais do que isso. Eles também se oferecem para que aquela dificuldade seja resolvida. Cada um de nós. Vamos até o Jordão. Então, são pessoas de visão. E no meio dessa visão, já se colocam à disposição. E muito mais do que isso,
Quando Eliseu sabe disso, Eliseu fica contente. Não é aquele tipo de pessoa, olha, vocês não me consultaram, vocês têm que esperar. Não, Eliseu, ok, podem ir, vocês têm meu aval. Mas olha outra coisa interessante, veja o espírito de submissão da parte deles. Porventura não queres ir conosco? Eles convidam Eliseu para ir com eles, porque eles entendem que estão debaixo de uma cadeia hierárquica. Havia alguém que estava acima deles, Eliseu, e eles estão lá que já com a sugestão, mas querem mostrar essa sugestão debaixo de uma submissão. E Eliseu sabiamente vai com eles. E chegando lá, cada um vai fazendo a sua parte. Olha que coisa interessante. Cada um de nós, se você percebeu o desenrolar do texto, ele fala bem interessante, né? Nesse texto. Olha, se for do teu agrado, vai conosco, né? Mas antes eles falam assim, ó, vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar. Então eles colocam essas coisas no plural, na questão da unidade. Vamos nós, mas cada um de nós. Ele sabe que existe uma tarefa para ser feita e que essa tarefa precisa da participação de todos, mas cada um vai fazer a sua parte e debaixo de uma submissão. E isso é uma coisa fantástica, né? Deus está à procura, igreja de crentes com visão, crentes visionários, não murmuradores, crentes que enxergam possibilidades no meio de qualquer dificuldade. E crentes que estão debaixo de uma submissão, de uma cadeia de hierarquia, se submetem a seus líderes, mas não vão lá murmurar, vão lá mostrar o que está acontecendo, mas já levam sugestões. É isso que Deus espera na igreja. Eu creio que é isso que Deus quer falar com vocês hoje, da Igreja Batista Rema. Espero que Deus abençoe vocês grandemente e que vocês façam isso como esses discípulos de Eliseu. Olhem para a sua igreja, veja a dificuldade, a necessidade e ore a Deus, planeje, monte uma estratégia, leve para os seus líderes uma sugestão, estejam debaixo dessa submissão, mas sejam crentes com visão e não crentes com murmuração. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.